Olá, a nossa aula de hoje será sobre a colonização portuguesa na América. Mas antes de falar necessariamente da colonização portuguesa, é necessário falar dos nativos, dos povos que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Como vocês percebem, no slide que eu irei apresentar, como vocês percebem, no primeiro slide a gente fala sobre os nossos antecedentes, né, os povos que viveram aqui antes dos portugueses chegarem. No primeiro momento, a gente percebe aí um mapa onde todo o litoral do Brasil é cercado por esses povos que moravam no Brasil, antes do Brasil ser Brasil, né? Ou seja, a distribuição dos povos indígenas na costa do Brasil, no século XVI, a maior parte deles eram da tribo Tupi, a tribo ou grupo Tupi-Guarani. Vocês percebem na imagem que nós temos os tupinambás, os potiguaras, os caetés, os terminóis, os tupiniquins, os carejóis. Todos esses grupos, eles pertenciam à grande nação Tupi, Tupi-Guarani, e viviam em todo o litoral do Brasil. Nós temos aí uma imagem dos índios, de um grupo indígena. É importante falar um pouco sobre a sociedade, a economia e a cultura desses povos. Por exemplo, sobre a sociedade. No topo da sociedade existia o cacique, né, que era aquele líder, o líder do grupo indígena. Posteriormente tinha o pajé. O pajé era aquele que cuidava da, da, da da saúde dos indígenas, né? Era aquele que é responsável pelo ritual religioso. E eles, ambos, o cacique e o pajé, eram quem lideravam a tribo indígena. A economia era baseada na agricultura, na pesca e na caça. Já a religião, eles acreditavam em vários deuses, por exemplo, o deus Tupã era o principal, o deus de trovão dos índios, no deus Abaçaí e em outros deuses que existiam na mitologia, no conjunto de crenças dos índios, dos nativos. Existiam vários deuses. Uma dança muito conhecida é a toré. É uma dança que os índios eles tinham como cultura e passavam de tribo e de geração em geração. Minha gente, é importante também a gente responder algumas questões para que a gente possa entender como era os povos que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. A questão 1 fala o seguinte: de acordo com o texto, bem como baseado nos conhecimentos já estudados no ensino fundamental acerca do tema, marca a resposta adequada. O texto que foi passado na atividade que eu enviei. Na atividade que eu enviei tem um texto lá, vocês lêem, vocês tiveram a oportunidade de ler, e nesse texto fala sobre os tupis, né, que são esse povo, essa nação, esses povos que viveram aqui no Brasil. A alternativa A, as sociedades indígenas não tinham cultura própria, falso, né? A gente sabe que os índios tinham cultura, cada um uma cultura específica. Os povos ditos nativos são povos pacíficos e nunca guerrearam, falso, porque os índios eles guerreavam entre si, eles eram inimigos entre si. Alternativa C. Os grupos que se autodeclaravam tupi não dominavam a agricultura. Falso. Primeiro, eles não se autodeclaravam, mas ao mesmo tempo eles viviam da agricultura. Alternativa D. Os índios eram preguiçosos e por isso não construíram navegações potentes. Falso. Por quê? Porque os índios eles não eram preguiçosos. Isso aí é um estereótipo, é uma representação criada pelo europeu. Alternativa E. As sociedades nativas são aquelas que viviam
na América antes da chegada dos europeus. Essa alternativa está correta. Vamos para a questão 2. Acerca do texto, pode-se inferir que os povos que constituíam as sociedades tupis eram baseados na sociedade do mercado capitalista? Falso. Essa noção de mercado capitalista vai surgir no século XIX. Alternativa B. Não tinham religião, pois eram adeptos do ateísmo. Falso. A gente percebe que os índios, como eu falei, eles tinham vários deuses, né? Inclusive eu falei o deus Tupã, então eles não eram adeptos do ateísmo. Alternativa C. Constituíam uma economia forte e consolidada em princípios neoliberais. Falso. Alternativa D. A agricultura era importante para a subsistência. Correto. A agricultura era fundamental na economia e na subsistência dos povos indígenas. Questão 3. Uma resposta corresponde à interpretação adequada do texto. Alternativa A. As civilizações que viviam antes da chegada dos europeus aqui no Brasil eram os tupis, os tupiniquins e os assírios. Falso. Por quê? Porque os assírios é um povo que vivia lá na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Alternativa B. As sociedades tupis eram extremamente hierarquizadas. Até aí tudo bem. Com crianças no topo da hierarquia. Falso. Por quê? Porque não existia crianças governando no topo da hierarquia. A gente viu, como eu expliquei, eram os pajés, eram os caciques que ficavam no topo da sociedade. Alternativa C. Os europeus apenas encontraram índios no interior do Brasil. Falso. Essa alternativa até que, mas assim, é falso porque foi no litoral, na verdade não foi no interior do Brasil, mas sim no litoral que os indígenas, principalmente a nação Tupi, né, Tupi-Guarani, desse tronco Tupi-Guarani que viviam no litoral e não no interior do Brasil. Por isso que a alternativa C é falsa. Alternativa D. Outra característica das sociedades tupis era a tecnologia 5G. Nada a ver. Alternativa E, nenhuma das alternativas. Correto. Alternativa E é a alternativa correta. Por quê? Porque nenhuma das outras acima estão certas. Né? Nem a letra A, nem a B, nem a C, nem a D. Acerca do texto, podemos afirmar que os europeus. Alternativa A. Trouxeram a civilização e o progresso? Falso. Você pode até achar que os europeus trouxeram civilização, progresso, só que para os nativos que aqui viviam não existiu progresso, né? Na verdade foi mortandade, né? Pela doença, pela espada. Alternativa B, promoveram a união e a paz. Falso. Trouxeram dinheiro para os índios tupis. Falso. Alternativa D, não fizeram nada para se impuser e conquistar o continente. Falso. Alternativa E, encontraram os povos indígenas que habitavam a região litorânea do Brasil no século XVI. Verdade. A alternativa E é a alternativa correta. Ou seja, os europeus eles encontraram esses povos que habitavam o litoral. Questão 5 pode-se inferir de acordo com o texto, lembrando que o texto foi aquele que eu coloquei na atividade de vocês, para quem teve acesso a essa atividade, e falava sobre os povos tupis. Alternativa A. Os povos tupis possuíam várias características comuns, entre elas o uso da língua tupi antiga. Correto. Alternativa A é a letra correta. Alternativa B. Os povos tupis, ou melhor, os tupis, chamavam a terra que viviam de Pindorama, até aí correto, que significava em tupi, terra ou região das Índias. Falso. Era terra ou região de Palmares. Alternativa C, os povos tupis viviam em pequenas aldeias, onde construíram 4 a 6 malocas de madeira com cobertura de telha veneziana. Falso. Alternativa D, os tupis só praticavam agricultura em dias de sábado. Falso. Alternativa E, todas as alternativas estão erradas. Errado. Por quê? Porque a alternativa A está correta. Então, minha gente, eu fiz essa breve explicação e agora respondi essas questões para que vocês possam
entender um pouco mais sobre os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, para que a partir daí a gente possa entender a relação que eles tiveram com os europeus e a gente dar sequência ao conteúdo de colonização portuguesa na América, principalmente no Brasil. Por hoje é só. Por hoje é só e estuda.